No episódio de hoje, vamos conversar sobre inovação e RH, ou RH e inovação. E quando me reuni com os meus convidados para fazer uma resenha sobre esta conversa, falamos muito sobre desafios, tendências, papel e perfil do RH, humanização, mas também falamos sobre nós mesmos, sobre nossas histórias, nossas experiências, nossas conexões e, consequentemente, sobre os nossos afetos. E essa vivência me remeteu imediatamente ao pensamento de Spinoza, filósofo da afirmação da vida, do sim à vida, que une essência à existência e que fala sobre a ética da alegria e do bom encontro. Alegria significa o conatos, corpo e mente conectados. E o bom encontro é a relação que se compõe, que nos convém, que nos conserva e nos ajuda a prosperar, que aumenta a nossa potência de existir e agir e que favorece a nossa capacidade de afetar e ser afetado. E é assim que estamos hoje aqui, com alegria e com afeto, realizando um bom encontro, um gostoso e provocativo bate-papo entre dois amigos pensadores, permanentemente inspirados e inspiradores com a minha participação. Sem mais suspense, apresento meus convidados. Em primeiro lugar, meu querido amigo, ao qual fui apresentada pelo Marco Dalpozo, Geneson Honorato. Geneson o Gené, é psicólogo com MBA em Inovação pela University of Akron, atuante no mundo corporativo nas disciplinas de RH, Marketing e Inovação. Por gostar de compartilhar aprendizados, foi escolhido como um dos creators do LinkedIn. Atualmente é diretor de inovação na Cuba Áudio, uma startup de tecnologia, e professor da Fundação Dom Cabral. Colabora com a MIT Technology Review Brasil e Fast Company Brasil. E o meu futuro amigo, né? Também apresentado pelo Geneson, que é o Fábio Rosé. Fábio tem uma larga experiência nacional e internacional como executivo de recursos humanos. Em sua trajetória, foi responsável por liderar projetos de transformação organizacional em empresas de diversos setores. A exemplo do Bank Boston, onde iniciou sua carreira, Novartis, L'Oréal e DASA. Fábio é pedagogo, assim como eu, com formação em marketing e recursos humanos e mestrado pelo INSEAD, o Executive Master in Consulting and Coaching for Change. Atua como coach, consultor, palestrante, professor convidado da Fundação Dom Cabral, é conselheiro da Pluri-BRH e colunista de liderança na revista Gestão RH. Me sinto muito lisonjeada de recebê-los e de poder ouvi-los. Afinal, né, é junto dos bons que a gente se sente ainda melhor, que a gente fica ainda melhor. E ainda inspirada, né, no discurso, enfim, na ética do Spinoza, né, no discurso do afeto, tenho certeza que esse papo será um estímulo à potência de pensar, fugindo da obviedade, né, e provocando reflexões para mudanças. Bora lá? Acho que a gente tem que falar de desafios, né? Vamos começar do macro e a gente vai chegar no RH e a proposta de inovação do RH. Mas vamos lá para cima, para o andar de cima, né? E assim, a gente sabe que a gente está vivendo num mundo de tamanha complexidade e assim, de pautas, muitas questões, né? E eu queria entender, na visão de vocês, e aí direciono para você, Fábio, quero te ouvir também, Gê, quais são os desafios, as dores que vocês percebem hoje nas organizações? Se a gente puder fazer um recorte, não exclusivo, podemos falar de outros níveis também, mas falar do C-Level, do board, o que está pegando? Bom, acho que tem muita coisa pegando. E se a gente olhar dentro dos movimentos, né, primários que as organizações têm, assim, de pensar e criar, planejar e executar, a gente tem coisas pegando nesses três movimentos. E talvez hoje a preocupação maior que eu veja está em se encontrar um equilíbrio entre esses três movimentos.
E você falou a coisa do estar ali em cima, né? Eu não acredito que a gente vai encontrar um equilíbrio se não descer, assim, se não sair desse lugar de exclusividade, de hierarquização, verticalização desnecessárias, que prejudicam cada um desses três movimentos. Se pensar no que é o criar, tem uma preocupação importante que é identificar o lugar da organização. Então, do ponto de vista estratégico, como ela interage com a sociedade, como ela realiza sua tese, sua proposta, né? Do ponto de vista prático, pragmático, de gerar recursos para que ela se mantenha perene, né? Então, tem muitas teses interessantes de organização hoje, até multinacionais, mas que estão nesse momento de refletir o quanto elas dividem energia e foco entre curto e longo prazo, entre manter a tese atual e pensar o que vem para frente. Quando a gente olha em planejar, acho que tem um desafio significativo no desenho de processos, no desenho de modelos de gestão que não atendam o que a organização está acostumada a entregar para passado e comecem a propor modelos, de novo, mais horizontalizados, mais humanizados, e na parte de executar, encontrar consistência, encontrar ética entre o que se planeja e o que se propõe do ponto de vista de comunicação, de narrativa organizacional, e o que se entrega, não só do ponto de vista de produto para o consumidor, mas de experiência para que os colaboradores vivem nesse processo de entregar essa proposta. Então, acho que nesses três movimentos principais, a primeira tem a ver com a priorização mesmo, a segunda, o equilíbrio, e a terceira, a consistência entre o que se narra e o que se experimenta. Pô, legal. Priorização, equilíbrio e consistência. Coerência, consistência, né? E aí, gente? Já temos aí três pontos fundamentais, né? Bom, quero agradecer de estar aqui com vocês. E devo aprender muito mais aqui do que outra coisa. Isso é sempre legal. A gente deve falar aqui sobre aprendizagem. Vamos falar sobre diversos assuntos e acho que, para mim, é um presente esse convite. Estar aqui com o Fábio. Para mim também, viu? Com você mesmo. Para mim também. E estar com pessoas que eu admiro, né? E que acredito na prática. Então, acho que é importante a gente juntar, né? Siga meus bons. Guimarães falava isso, Rosa, né? Perto dos bons a gente fica ainda melhor. A gente fica ainda melhor, né? E uma coisa, para não deixar de fazer essa provocação, que que a gente se organiza tão bem quanto os que a gente que faz o amor se organiza tão bem quanto os que promovem o anti-amor. Perfeito. Né? Então, é a forma de combate, né? A forma de combate. Com ação antagônica a isso, né? Mas, enfim, desafios. A gente tem muito desafio. A gente está vivendo uma era de um desafio primordial de significado, né? O que é que estamos fazendo, para onde estamos indo, o que estamos construindo, né? Qual o papel das organizações nessa construção, né? Como que isso se conecta com toda esse movimento social, né? E de mundo, de tecnologias, e que eu costumo reduzir ou ampliar dizendo que é tudo movimento social. A gente fala que o desenvolvimento da tecnologia vai impactar nas pessoas, o movimento das organizações são pessoas, né? Então, pensar funcionário é gente, né? Colaborador é gente. Então, a gente tem diversos desafios de ordem prática, de ordem subjetiva e de como que a gente se relaciona, como que as pessoas estão se relacionando com esse trabalho, com essa ideia do que é trabalho, com essa ideia de como o trabalho ele molda e permeia, né, toda a nossa existência, tanto familiar quanto mais ampla. Eu lembro que durante a faculdade eu li um fragmento que é engraçado, porque eu já perguntei para minha professora de psicologia organizacional, Simone Chaves, vou citar o nome dela aqui, que é uma figura muito importante na minha formação, e eu perguntei para ela assim, eu falei, ô Simone, eu li um fragmento de um autor que fala da importância do trabalho para a formação subjetiva. Ela falou, poxa, se você encontrar também, você me fala. E eu já joguei no Google, já fiz de tudo e tal, e não encontrei. Não achei.
que a frase diz assim... Então tá na hora de escrever. Tá na hora de escrever. Ué, né? se não achou, Não achou, a escreve, gente não é? Assim, Não é? né? Assim, que o autor diz assim, né? Aí dentro da cadeira de psicologia, a gente vai dizer, a gente vai estudar o tempo todo ali quando a gente vai para psicanálise, vai estudar Freud dizendo que a sexualidade é um motor primordial para a formação subjetiva do sujeito dos sujeitos. E esse fragmento diz, pedindo licença a Freud, eu me atrevo a dizer que o trabalho também é um elemento formador de subjetividade, né? Então, dentro dessa subjetividade e desse, né, e que remete a medo, sonho, conquista, Verdade. progresso, a gente está trazendo muito progresso ao trabalho. E quando a gente, né, inclusive falando para RH, né, como RH, quando a gente tem nas mãos a possibilidade de tratar da cultura, de todos esses elementos, como o Fábio trouxe, né, a gente precisa entregar algo no final. Essa mentalidade de produto é fundamental. Estou entregando uma experiência, um produto que vai se transformar numa experiência. E a gente tem falado muito de jornada. Sim. A pergunta é: que jornada é essa? Para onde estamos indo nessa jornada? Né? Quanto tempo é um tempo saudável de uma pessoa estar numa organização ou não? E a gente talvez parar um pouco de se preocupar tanto com o turnover. Será que temos que parar de se preocupar tanto? Será que o modelo precisa se atualizar? Será que essa nova geração vai trazer uma outra complexidade? Quer dizer, cara, eu não estou interessado em ficar 10 anos na sua empresa porque eu quero aprender outras coisas. Ou, como a gente já viu, eu não estou tão interessado em virar o diretor ou o C-level porque eu estou vendo como vocês estão. A ambição é outra, né? A ambição é outra. Então, acho que a gente tem desafios importantes e uma preocupação que eu fico é que eu percebo, trabalhando com organizações, tanto na minha experiência como consultor e várias conversas que a gente tem, é de que as organizações, as pessoas não têm tempo de parar para pensar. A gente estava falando sobre isso. Não tem tempo de parar. Que momento você para e pensa sobre isso? Então, acho que aqui vai... engolido, né? Enfim. Por tudo que está acontecendo. E a exaustão que isso traz, né? Porque você estava até pegou até o livro do Domênico ali na estante agora há pouco, né? Esse ócio no sentido do parar para pensar, de fazer reflexão, ele é tão necessário. Conversamos, né? sobre isso. Foi, porque aí você pensa assim, que momento que realmente, como você está trazendo, há uma reflexão sobre isso. Se a gente é engolido, se a gente já vai dormir, lá acorda e já está ali envolvido numa máquina. Na né? máquina. E aí tem um livro chamado Mapeamento de Experiências, do Jim Kalbach, que ele diz que nós vivemos nas organizações uma grande introspecção organizacional. Ou seja, eu sei que tenho desafios, eu sei que preciso avançar. Então, o RH hoje está na mesa, a gente ser mais orientado a dados, ser um RH mais estratégico. E eu sempre provoco como se a gente não fosse estratégico. Né? Talvez a gente precise avançar do ponto de vista de estratégia e ter cuidado, que é isso, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Fazer uma equilibração e dizer, cara, eu não sou aquela estratégia da planilha. Beleza, eu vou entregar estratégias, os melhores times, mais eficientes. Vou caminhar com os meus produtos, projetos, experiências na direção daquilo que a gente pretende como negócio. Okay? Fui ensinado, inclusive pelos mestres como o Fábio Rosé, que there is no free lunch. Né? Não existe almoço grátis. Porém, a gente precisa também parar para entender que cada vez mais eu visualizo um RH mais inclinado e cada vez mais as pessoas para poder... Você já está falando desse RH. Vamos entrar nessa questão, então. Porque, assim, uma das coisas que eu coloquei aqui para a gente conversar a gente ficou a vida toda, em mais de 10 dias, falando sobre o RH estratégico. O RH tem que ser estratégico, o RH tem que sair da operação, né, do lado operacional, né, da folha, do... Exato, tem que entender do negócio, tem que sentar no board, tem que debater os assuntos de business e tal. E agora a gente começa a falar de inovação, a gente começa a falar de humanização. Então, assim, o que está acontecendo do ponto de vista de RH? A gente falou dos desafios do board. E como é que o RH está, não é, Fábio, nesse ponto? Que cadeira o RH está sentando, Fábio? Teve uma pergunta. Vamos ser sinceros. Né? Nós estamos aqui para isso. Eu acho que o RH começa, de alguns anos para cá, e só de alguns anos para cá, a se colocar no lugar que ele mesmo se coloca. Estar no RH era ocupar um espaço secundário.
Quando a gente vê, É inclusive verdade. a manifestação da... Parei para pensar e é fato. E quando a gente Era vê uma posição Secundária. secundária, Não, né? e se você vê hoje como se manifestam as minorizações nas organizações, né? Você vê, o RH tem uma maioria de mulheres. O RH não fez nada para ter uma maioria de mulheres. É simplesmente porque, como era uma área secundária, estava ok que as Isso. mulheres, como call center, como outras áreas... Tá Porque tranquilo, não tá é favorável. Perfeito. Deixa eu entrar. Fica ali. Deixa eu entrar. E aí você vê como é o movimento... como o movimento ele é perverso. A gente começou a exigir que a RH entendesse de negócio. Tem que entender de negócio, tem que entender de negócio, tem que entender de negócio. Não, pelas interações, pela experiência, pela formação, pelo conteúdo, não é uma área que primariamente vai desenvolver um entendimento de negócio. É óbvio que tem que entender do contexto, do mercado, de quem são os competidores, aonde estão as pessoas que estão fazendo diferença nesse mercado, quem são os direcionadores, os influenciadores de negócio, né? Para poder traduzir isso em cultura, para traduzir isso no modelo de gestão, o que quer que seja. O segundo movimento foi que o RH, ocupando esse espaço, produzisse uma importância tática ou estratégica, convencendo a liderança de que tem que entender de pessoas, de que pessoa é um ativo estratégico, enfim. E aí a liderança passa a ter que entender de pessoas e o RH insiste em entender de negócio e estratégia. Assim, me parece quando você fala onde está o RH, acho que o RH tá nesse lugar ainda, de não um lugar. Eu tenho que entender de pessoas, eu tenho que entender de negócio, aonde eu estou, para competir e se a gente olha aqui no segundo lugar ali dos movimentos, prioritariamente é onde eu consigo recursos para provocar mudanças na organização. Ao mesmo tempo em que a gente vê esses modelos caminhando para, sim, mais humanização, sim, entendimento de experiência, sim, reconhecendo a importância que tem as pessoas na elaboração da estratégia. Você falou do turnover, né? Na elaboração da estratégia e na manutenção de um ambiente onde elas expressem e experimentem a busca pelos resultados, ainda fica entre a liderança, que no momento de crise vai voltar para o seu lugar de conforto, e o RH, no seu momento de crise, vai voltar para o seu não lugar, uma narrativa de que as pessoas ficam por conta de resultados ou saem por conta de resultados, onde não é isso. As pessoas ficam ou saem pela experiência que elas têm na busca de resultados. É a jornada. Perfeito. É a jornada. É a jornada, Exatamente, né? a esse ponto que eu me refiro. É a jornada. Agora, como ela é tratada hoje, como ela é reconhecida hoje, ainda é um espaço, para mim, gris ali de desconforto. Não pelo que a gente eventualmente não saiba o que tem que fazer. A gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe o que significa humanizar um ambiente. A gente sabe o que significa priorizar equilíbrio em todas as formas e processos de gestão. Mas no momento em que a corda aperta, Sim. a gente vai para a nossa zona de conforto. Que aqui é o PNL, é o resultado, Sim. por ele, no curto prazo, e aqui é um não lugar. Sim. É um lugar de impostura. Sim, lugar de impostura. Lugar de impostura. Eu acho que falta uma coragem de enfrentamento, de questionamento, né? De falar, olha, temos que pensar isso aqui, temos que... As brigas boas que tem que acontecer, que esse RH deveria se posicionar. E às vezes se acovarda, né? Total. Se esconde, né? Eu participei de um podcast há uns 2 anos atrás. Aliás, é um podcast americano, super bacana, da Tia Leaders. Igual o nosso aqui. Igual o nosso. Igual o nosso aqui. Menos legal que o nosso, é claro, óbvio. E o Chris me perguntou qual era o que se eu pudesse clicar, se eu pudesse fazer um clique, o que eu mudaria no RH. Isso. Eu falei, coragem. Olha. Incluindo a mim mesmo. Assim,
Sim. Em alguns momentos, a gente tem, se não lugar, e eu acho que o principal descarrilhador aí é essa síndrome de impostura, e Adorei faltar isso, coragem síndrome de de impostura. impostura, né? Eu adorei A essa. sensação de que a gente não é Eu vou tão bom passar a quanto usar É. isso, síndrome de impostura. E é importante que a gente perceba que quando a gente está falando aqui sobre o RH, a gente está falando sobre nós também. Não, é isso. Eu gostei de você não, falar não estamos isso. apontando o dedo para Exatamente. ninguém. É aqui, ó. É aqui a Ó, reflexão, ó, exatamente. Reflexão a respeito Né? de nós, É. que estamos aqui É. nesse lugar. E eu costumo dizer que se tem um lugar bacana de estar dentro das organizações, para mim, um lugar de transformação e de olhar para o futuro, do que é o RH. Para mim é o RH. Nós somos suspeitos. A gente falar é suspeito de disso, falar. Né? Mas... Eu não sou. Não. Não, mas né? Mas Então. é um lugar muito bom de estar. É um lugar Total. bom de estar. Mas é um lugar que precisa ser, assim, assegurado, sabe? Perfeito. E a gente tem essa... E o nível de complexidade é alto. Não, eu acho que é altíssimo. A gente Altíssimo. está falando de gente, como De você gente. trouxe. De gente. Quem é que entende de gente, né? Sim, É um grande sim. desafio entender de Sim, gente, um grande né? desafio. Sempre diário, por mais que você, enfim, se aprofunde, por mais que você tenha referências, por mais que você tenha experiência, é sempre um desafio. Sempre vai ter algo inédito, né? Algo Sim, novo acontecendo. acontecendo. E principalmente na vida das pessoas, né? Eu É, acho que as exato. organizações têm uma coisa. As organizações, uma crítica que eu faço, uma análise crítica que eu faço, pelo menos nas minhas experiências, é que me parece que as organizações têm um certo medo. Vou usar a palavra medo, pode ser nem tão adequado, Que não é adequado. mas tem um certo medo da antropologia, da filosofia, Total. sabe? Eu tenho que ficar. Eu estava contando uma história pro Fábio. Porque isso traz discernimento, né? Eu estava contando uma história pro Fábio que em algum Clareza. momento. Não, eu acho que na construção que a gente foi fazendo, a gente foi em busca muito dessa coisa da planilha, do negócio, do técnico, porque da tem que formação técnica, né? Cartesiano, E a vida não é assim. burocratizando. Porque, assim, uma coisa é entender de gestão de pessoas. Outra coisa é entender de gente, de pessoa. A gente aqui está falando de entender Isso. de pessoas. Sim. Dessas disciplinas, de filosofia, de Sim. psicologia, de antropologia, de história, de cultura. Exatamente. Então, não é uma questão de processos Não. e modelos Não. somente. De gestão de pessoas. Aqui, eu acho que o que Sim. está faltando é o entendimento de pessoas. De pessoas. Tem uma frase que foi dita no SXSW do ano passado e que foi repetida esse ano, que é: as pessoas que entendem de pessoas sempre vencem. Né? E eu tenho dito isso. Eu vi, você postou. Eu postei linda, isso em algum lugar. Linda, postou no Instagram, linda. E tem uma coisa muito importante que eu tenho dito, que é o seguinte: as máquinas, o algoritmo, a inteligência artificial, o robô, as organizações podem ter. Você tem dinheiro para investir, você vai lá e compra a tecnologia, compra o produto tecnológico para poder embarcar. O diferencial competitivo hoje é quem entende mais ou menos de pessoas. Esse é o Oceano Azul. Porque, não, como a gente está falando aqui, não é simples, mas é cada vez mais importante. Tem a NetDragon, uma empresa de games chinesa, se não estiver enganado, e eles fizeram um experimento. Eles pegaram uma divisão de negócio deles e botaram uma inteligência artificial para ser CEO, que eles chamam de Tang Yu. O nome é até uma mulher, a figura que eles fizeram. A CEO? A CEO. Olha que legal isso. Olha que legal. E aí eles começaram a mensurar. Vou até tomar um gole aqui para poder, porque depois dessa, né? E eles começaram a mensurar qual o resultado dessa inteligência artificial versus os resultados com o humano na outra divisão. E quando eles olharam os papéis na bolsa de Hong Kong, foi melhor do que... E por que isso... Foi melhor a mulher. Foi melhor, a inteligência artificial entregou melhores resultados nos papéis que a divisão E por quê? E o que eu acho mais importante nisso, eu acho muito legal isso, por que eu estou trazendo? Porque vem de encontro ao que a gente está falando aqui. A liderança ela tem que se tocar, porque tem um outro ponto que eu vou dar um passo atrás que o Fábio estava falando, que é o seguinte: nós, de recursos humanos, a gente aponta também muito o dedo, vou falar agora ao contrário, para a gente, porque tudo que deu certo foi o negócio lá, não sei o quê, e tudo que deu errado foi o RH. É um lugar de impostura. É um lugar de impostura. Aí você está tomando um chopp lá e fala: ih, vamos mudar de assunto porque já vem o RH. Aí um dia eu estava no evento e me perguntaram: por que, gente? Por que as pessoas falam isso? Que quando vem o RH tem que ficar em silêncio.
Ah, é porque as pessoas estão com o RH que demite, o RH que dá a notícia mais dura, a notícia mais importante. E o que isso reflete? A liderança não está tendo a coragem de dizer o que precisa ser dito. Então a gente precisa dizer. E quem leva os louros do positivo? A liderança que é estratégica, que é assertiva, que é... Entendeu? Então, quando a inteligência artificial tem melhores resultados, a mensagem é a seguinte para mim. Olha só, a planilha, o técnico, você vai apertar um botão e vai fazer. Então, se você não se atualizar com relação a olhar para a gente, você está fora do jogo. Mas o que essa inteligência artificial fez? Você tem esse dado? Porque Tem. eu fiquei aqui. O que foi o diferencial nessa gestão? Tomada de decisão mais rápida. Olha. Análise de dados de mercado internos e externos e daquele produto com muito mais velocidade. Você consegue entender o que está acontecendo com mais velocidade, reunir todas essas informações e ter decisões mais assertivas e mais rápidas a respeito dos caminhos de produto, de pricing, do que precisava ser feito para você ter o melhor resultado de P&L, que ali está medindo o valor, grana, com mais assertividade. Então, essa coisa que a gente sempre... Eu vejo que algumas lideranças se vangloriam muito de entender dessa coisa do negócio, entender do negócio. O negócio, meu amigo, você vai apertar um botão e vai fazer. Agora, se a pessoa está do teu lado e como é que ela está se sentindo, se ela está burnoutando ou não, esse é o dado que a gente precisa se ater. Então, é pegar lá o People Analytics e ver quem é que está doente, quem é que está adoecendo no plano do trabalho, e cuidar da experiência que a gente falou aqui no início. O resto... Se a gente pegar a jornada, né, e até foi engraçado que ontem eu não capturei o nome, mas eu vi no Instagram, não sei se ele é o CEO, um dos diretores da CEMED, que é de produtos de... Sim. CEMED. CEMED. O que eu conheço deles é um produto de gloss que tá estourado aí. Botou no TikTok, viralizou. Né? Tá babadão esse negócio. Mas eles né? agora estão com rebranding. Isso. Todo mundo veste amarelo. Isso. E ele estava falando, depois posso até trazer esse dado, a gente pode buscar aqui. Se esse Márcio puder buscar para mim, quem é o que falou no Instagram sobre... E ele estava falando sobre a jornada do colaborador dele da empresa. Da CEMED, dizendo o que ele estava provendo às pessoas do ponto de vista de ter uma experiência enfim, satisfatória, positiva. E aí ele falou de algumas coisas básicas, assim, do tipo de refeitório, coisas assim básicas. O que seria, né? E aí eu estou extrapolando aqui para a gente, né? O que seria uma experiência, jornada bacana, que gera engajamento e que a gente pense, inclusive, nessa questão da diversidade etária, né? Porque não adianta a gente pensar que o que vai ser super bacana para um cara de 50 vai ser bacana para um menino de 22, né? Então, assim, o que é uma jornada? Quando a gente fala da jornada, como é que a gente tangibiliza isso? Antes de tangibilizar, e talvez seja uma forma de tangibilizar, talvez seja, tá? Tem um cara chamado Adam Phillips, é um psiquiatra. Ele escreve sobre coisas incríveis, aliás. Qual é o nome dele? Adam Phillips. O Adam último Phillips. livro dele vai sair em maio. Nota aí, gente. E se chama On Giving Up. É sobre desistir. E ele traz uma ideia, uma perspectiva de que essa coisa de não desistir nunca é fascista. Te coloca numa relação consigo mesmo e com o entorno fascista, né? Determinista, e enfim, ele tem outras coisas escritas, e uma delas no livro que eu esqueci o nome, nós estamos ótimos de nome, hoje esqueceu tudo. Não, mas esse livro... A gente tá dando referência, as pessoas também fazem suas pesquisas. Que a relação da vida que a gente tem com as vidas não vividas. Uau! Né? Então, assim, que nós concebemos a manifestação dos nossos papéis. Profissional, como pai, como marido, como filho, enfim, nessa relação entre a vida que a gente vive e as vidas não vividas. Então, especificamente na relação com as nossas vidas não vividas, a gente interage com sonhos, com projeções que estão no campo ideal.
Sim. Então elas geralmente vão ser melhores. Nós vamos ser mais transgressores, nós vamos ser mais reconhecidos. Colocação de que nós temos que manifestar o nosso potencial. Tenho que manifestar o meu potencial. Então, que ali ele acontece de maneira ideal. Sim. Que é diferente daquilo que a gente Que é vive aqui, real. que é o real. Que é o A real. vida como ela é. A vida que a gente vive, como ela é. Mas o ponto que ele traz é essa vida não vivida, as vidas não vividas. Sim. Se eu pedisse demissão e fosse trabalhar, se eu fosse músico, se eu me separasse, se eu, sei lá, comprasse um carro, cada um coloca Sim. esses sonhos onde for. Coloca um Porsche, quero comprar um Porsche, sei lá. Enquanto tá nessa idealização, é uma coisa excitante, uma coisa de criar, né, vida. E às vezes, dependendo da relação que a gente tem, quando ela se torna real, ela adormece. Uhum. O cheiro do banco do Porsche não é o mesmo, o barulho do motor do Porsche não é o mesmo no dia seguinte que você tem o Porsche. Para alguns, né? Ou, sei lá, fazer 10 milhões, a gente que sonha com dinheiro, então fez 10 milhões, na hora que fez 10 milhões quer fazer um 20. Sim. Enfim. Já não muito é satisfatório. Então, essa relação com essas vidas não vividas desenvolve uma coisa meio tirânica, assim, de você projetar a tirania, né, da tua realização do campo real, projetados. E nas organizações, muito disso tem essência na figura de liderança, ou no corpo de liderança. Né? Então, a gente projeta, é ele ou ela. Eu falei ele porque... Sim, sim. Então, é isso. Inclusive a linguagem entrega o ele. Né? É lá que está a realização do meu sonho, né? De ser promovido porque eu mereço ser meio que promovido. provedor de tudo, né? Exato. A gente faz isso com o filho também. Né? A Verdade. gente coloca ali, não posso frustrar, e acaba formando um tiraninho, uma tirania. Né? Verdade. Mas, voltando aqui, a capacidade que essa liderança tem de proporcionar sonhos no ambiente organizacional, na experiência organizacional, ela é limitada. Sim. E ela sempre vai ser limitada. Sim. Então, sim, tem uma responsabilidade por essa liderança de entender o papel que tem em proporcionar a experiência para que as pessoas realizem o seu potencial na busca de resultados, na busca do que é estratégico, enfim, realizem neste campo aqui, para que esse ambiente seja saudável, seja inclusivo, que tenha engajamento, para que as pessoas queiram estar ali. Mas tem uma parte que é de cada um de nós, de entender. E quando a gente Que fala não está no outro, né? Que acho que é um Que não pouco que tá você está falando. E quando a gente fala Sim. muita gente fala da próxima geração, né? E fala, geração mimimi e tal. Que esperavam ter 40 anos e ter seu... Né? Chegaram 40 anos, tá tudo burnoutado. Isso. E eles olham para a liderança, tá tudo burnoutado. Né? Mas é uma geração que expressa o seu desconforto com esse contexto de uma forma diferente do que a nossa geração Sem expressava. Uhum. A gente não se relacionava com essa frustração como eles se relacionam e falam, não é para mim. Então, ali no... Acho que a gente não reconhecia e não externalizava. Mesmo que se reconhecesse, talvez a gente tinha um certo receio Sim. de externalizar, né? Porque a figura masculina... Assim, É. a gente cresceu, eu vou generalizar um pouco, mas a gente cresceu num ambiente familiar. E tudo é projeção dos nossos teatros internos, né? Enfim, de novo, Adam Phillips ou Manfred, Keith Friesen, são os nossos teatros internos que estão ali nas organizações. E a gente cresceu com a figura de um pai dominante, generalizando, mas dominante. Ele trabalhava, né? A mãe estava em casa, cuidando da família. E ele saía, ele trazia o conhecimento, a experiência de fora para aquele núcleo. Ele era chegava em casa, a gente sabia que ele chegou em casa pelo barulho do chaveiro na porta. Não tinha celular, não tinha amor, tô indo para casa. E quando chegava, assim, papai chegou. Finge que tá fazendo lição de casa. Finge que tá dormindo. A mãe
Claro. Participava. Olha o RH. Organizava aquele... Olha o RH, figura da RH. A mãe participava desse processo. Finge que tá dormindo, finge que tá dormindo. Aí o pai chegava escrotão, né? Estressado, porque tava trabalhando com outro cara igual. E chegava, fumava na mesa, tinha um lugar dele na mesa de jantar. Destaques, né? Hierarquia ali presente. E preparava o bife. A mamãe preparava o bife do papai. O papai gosta de bife assim. O melhor bife era do pai. E hoje a gente vive, né? Hoje a gente vive num assim, são pai e mãe trabalhando. Ou dois pais. Isso. Ou duas mães. Ou só um pai, ou só uma mãe. Isso. E a experiência, a interação, a produção de conhecimento e reconhecimento desses papéis está também dividido com os filhos, né, que entendem ou interagem com o mundo, desenvolvem as suas coisas, seu entendimento de justiça desde muito cedo. Eu não tocava no rádio do carro, era meu pai que escolhe a música. Hoje eu levo o moleque para a escola, eu tenho que escolher um, mas Spotify vai para a mão do outro, vai do outro, porque senão não é justo. Né? Então, o bife hoje, o melhor bife foi para essa geração. A gente é a geração sem bife. Porque mandou pro pai e agora manda pra criança. Muito boa essa. De novo, é o não lugar, sabe? O não bife é o não lugar. Não, perfeito. E eu acho que é esse movimento de entender como líderes, naquele contexto ali de ideação, pensamento, criação, planejamento e execução, como a gente garante a integridade, o equilíbrio e a consistência para proporcionar a jornada, a experiência que o Jané falou, enfim, mas possibilitando que as pessoas criem seus sonhos ali, para que elas queiram estar naquele ambiente. Que vai ter dias melhores, dias piores. Não será sempre maravilhoso, né? A vida é assim. Como a gente vende. Exato. Como a gente vende que é. Como a gente vende que é isso? Como a gente vende que é. Isso. Vai chegar aqui, minha empresa, Employer Branding. Isso. Maravilhosa, Perfeito, uma aventura fascinante, uma cultura incrível. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Vivemos os valores. Vivemos os valores na prática. A diversidade para nós é um pilar. Agora fala a verdade, né? Vamos tirar. Né? Vamos falar a verdade. Vamos falar. Que é a questão da Problemas, coerência. as dores. Que é né? a coerência ali, né? Coerência. E aí ele está falando de jornada, o Fábio falou sobre isso. Eu achei muito interessante essa coisa quando você falou assim, o RH prepara a casa porque o pai chegou. Infelizmente eu vejo muito disso. Nossa, ainda. Muito esse papel da RH de arrumar a casa. Quem que medo prepara, do pai brabo, né? Quem que prepara o evento? É isso. Quem que prepara a reunião dos líderes? Quem que dá uma O notícia? RH não pode beber um jogo no evento. Agora pode mais. Mas é isso, é um pouco isso. Não, eu sou o RH, eu estou cuidando. Eu vejo business partner Verdade, gente. dizendo assim, não vai ter uma reunião com a liderança da divisão que eu cuido, e eu que faço a agenda, eu que vejo quem vai falar, eu que compro as passagens. Dá licença. E eu não participo. Eu não participo. É um não lugar. É um não lugar. Não, eu vivo Absurdo. isso muito assim, contrata algum tipo de trabalho, aí, não, então a gente se encontra lá. Não, mas eu não Não vou. Não vou. É um não lugar. Como você não vai? Você, né, que me brifou, que... Não vai. Não, eu não vou, porque não cabe. É só o board. Caraca. Isso é importantíssimo de falar, assim, acho que a gente falou ali de ter coragem e tudo mais do RH, né, nesse tempo todo, a gente se apequena, essa coisa da importância, a gente se apequena demais e cuida do que é mais complexo de tudo. Porque, meu amigo, se você é do mercado de tal e você tem tecnologia, vamos fazer tecnologia, uma outra inovação, o negócio, a Tangu, a inteligência artificial, vai fazer. Agora, eu já conversei com pessoas que dizem, cara, eu nunca almocei, eu sou uma pessoa se leva, se eu passo todo dia aqui na minha frente, nunca me convidou para um almoço para saber se eu estou bem, se eu estou vivo, se eu estou funcionando. Essa é a pedra fundamental. O resto, meu amigo, Deixa eu fazer duas colocações para ver se, assim, primeiro quando você falou dessa história toda do sonho, da vida não vivida, me lembrou muito Soul.
o filme, Sim. não é? Total. Não é? Porque assim, você idealiza, e no dia que Exato. aquilo que acontece, você fala, é só isso? Exato. Tocar o jazz aqui no... Era só isso? Era só Era só isso, isso. né? Filme Não é? lindinho, né? É Lindão. lindinho, Lindão. era só isso. Pô, eu abri mão de tantas coisas para fazer Pra só isso, né? Deixei de comer uma Sim. pizza saborosa, deixei Sim. de me divertir. Então, assim, me veio essa imagem do sol. Mas o que eu queria dizer, além disso, é assim, o que você está trazendo, é que talvez também algumas questões dessa jornada também são meio que idealizadas, né? Porque eu acho que é o que você trouxe claramente, não tem como prover tudo. Mas como é que eu gero um mínimo de entendimento das necessidades que essas pessoas têm e aquilo que pode ir de encontro a algumas expectativas, mas também tem o outro lado, né? Das pessoas também perceberem, entenderem, compreenderem o seu papel nessa história, Sim. né? Porque senão você deposita no outro sempre a sua felicidade, Sim, isso. né? O outro, meu líder, a empresa, né? Não, cara, o que você está fazendo por você também, né? Até por essa... Então, a relação muda, né? A relação do colaborador, Sim. do profissional com a Sim. empresa é outra, de não ter dependência. De amadurecimento. Se Isso, puder protagonismo, Sim. né? Que a gente fala o tempo disso, protagonismo na carreira. Porque também, às vezes, você coloca ali uma algema de ouro, se prende naquela empresa e fala, não, mas se eu perder esse emprego, né? Eu vou, como se fosse, assim, a pior coisa do mundo, né? E, por outro lado, o cara falou assim, não, vou atender, eu vou fazer aqui o meu básico como líder, e se quiser ficar, fica, se não quiser também, vai embora. Os dois lados dessa história, né? Precisa olhar de forma diferente, né? Existe o profissional também, né? Aquelas pessoas que estão na empresa e não fazem diferença nenhuma em nada, e é a pessoa que é mais promovida e que mais acontece, mais até do que o RH que está tentando fazer alguma coisa do seu jeito. No não lugar, no lugar sim, no lugar não, mas tentando fazer alguma coisa. Mas o que eu ia dizer, só para falar da jornada, porque às vezes também a gente, para falar de um aspecto prático, porque no início o Fábio trouxe algumas questões práticas e eu trouxe umas questões mais amplas, e agora foi legal que ele trouxe uma questão mais ampla. Eu vou trazer a questão mais prática, é o seguinte, quando você fala da jornada, é claro que a gente idealiza uma jornada para todo mundo. Sim. E a gente sabe que não é mais assim, tem que personalizar. Exato, não é única, Não é né? única. Não é um trilho. Que até me repetindo um pouco, mas só para trazer uma clareza assim, mais pontual, que é olhar as personas, se apropriar também de algumas coisas. O marketing vai fazer um produto, esse produto é para a persona tal, esse produto é para a persona tal, esse produto... A gente também ter essa ideia, por exemplo, benefícios. Eu já trabalhei em empresa que tinha 200 benefícios, que nem eu sabia e por isso não usava os benefícios. Mas o benefício é, esse benefício é para tal... Cara, não me interessa esse benefício. Agora, me interessa assim. Eu tive um filho agora, meu filho entrou na faculdade, aconteceu alguma coisa na minha saúde, a minha esposa teve um filho, a mulher que tem um impacto significativo no trabalho agora é mãe, o filho de alguém entrou na faculdade. Perfeito. Todos esses elementos precisam vir para o jogo, porque a gente está trabalhando só com o colaborador. A gente não está trabalhando com a pessoa. Perfeito. Então, essa é uma mudança significativa. Porque se você gosta de culinária, de experiências gastronômicas, você vai me dar um voucher para uma experiência gastronômica, vai fazer toda a diferença na minha vida. E você está trazendo né? essa questão do benefício, eu vou também falar do desenvolvimento, né? Da questão padronizada, né? Então, você achar que todo mundo tem que fazer aquela mesma formação, como você ignora por completo a experiência que aquela pessoa tem, o conhecimento. Não, você vai ter que fazer isso, é obrigatório. E, exatamente, chega a ser desrespeitoso às vezes, né? No sentido de oferecer algo mais adequado para aquela pessoa. Às vezes você nem vai usar. Às vezes nem se conecta com você porque você tem que fazer, obrigado, né? E você está olhando para outras coisas. Então, realmente, essa coisa da jornada é fundamental. E o Fábio trouxe, eu acho, de maneira cirúrgica, só para reforçar esse ponto, que eu acho que é fundamental, que é... A gente não vai conseguir dar conta de todas as aspirações. Não vai. Que são diversas. E o Fábio falou uma coisa que eu achei incrível. A liderança que tem a possibilidade, que pode se conectar com esses sonhos e com essas possibilidades para também, por mais que não possa supri-las, possa saber que elas existem. Isso. E posso, já trabalhei em time meu que eu fiz coisas assim que nos manuais é totalmente... Fala, gente, fulano, você não é para essa empresa. Você, nesse cargo que você está, eu não tenho... Não vai ser aqui, né? Eu não tenho posição para você. Não vai ser aqui. Você é genial e enganaram a gente. Tempo não é dinheiro, mas tempo é vida. Eu acho que tem um ponto que você está trazendo. Eu queria passar a palavra para o Fábio também, que ele queria...
tem uma questão que, assim, as conversas não acontecem, né? Então, isso que você está falando, e que você trouxe agora, de eu entender o que é importante para o outro, ou se aquela expectativa, aquele sonho vai ser ou não possível de ser atendido, isso você só vai saber se você dedicar tempo. Isso. Sim, exatamente. Se você sentar e falar, deixa eu tem um saber quem equilíbrio, né? não é, deixa eu conversar, deixa eu saber quem é o Fábio, até para poder fazer essa conexão realmente e falar coisas desse tipo. Tem que conhecer. Aquelas conversas verdadeiras, né? Que às vezes são as difíceis também, né? Cara, não é aqui. Uhum. Esse não é o seu lugar, né? Vamos fazer um plano de saída, transição para você? Ou, puxa, que legal saber disso que você está me trazendo agora, porque eu não sabia. E, de repente, eu consigo criar uma oportunidade para você ir trabalhar em outra área da empresa. Uau, é aqui mesmo, você está no lugar certíssimo. Então, essas conversas, há muita dificuldade da conversa, né? Tem. E se a gente olhar, de novo, volta para aquela figura que eu fiz do pai, que se manifesta nas lideranças, elas não estão fazendo aquilo ou dessa forma. E é importante que a gente entenda isso. Muitas dessas pessoas não estão fazendo isso porque querem, mas é o modelo que elas aprenderam. Perfeito. Então, aquele pai não é aquele... Perfeito. Não. Ele está reproduzindo um Ele modelo. trouxe essa vivência, então, né? quando a gente vai para dentro do teatro das organizações, verdade. O líder ponto. tem que saber. Bom O cara é o cara. É o cara. Essa é a realidade. Se colocar líder na internet, vai vir homem. Se colocar chefe, vai vir homem. Começa a vir mulher quando começa a aparecer as sugestões do Google. Chefe de cozinha, aí vem mulher. E se é o meu perfil, vão ver chefes mulheres brancas no padrão estético que o Google entende que me interessam. Então, quando eu estou falando aqui, o cara nesse lugar. Tá? Esse cara, ele... Esse é o estereótipo, né? Esse cara, ele tem que ter as respostas. É. Ele não sabe formular perguntas, porque na hora que ele for formular pergunta, ele está mostrando vulnerabilidade. E este processo dele entender, ou dela entender, vamos lá, da liderança entender a vulnerabilidade como um caminho para, o que eu falei no começo da nossa conversa, se aproximar dos outros níveis e entender o que é essa dinâmica para que se possa estruturar um equilíbrio de entrega e de novo, os recursos eles são limitados. Vai ter hora que você não vai conseguir entregar um benefício customizado para todo mundo. Essa não é a questão. A questão é o processo de decisão. Que isso não esteja claro quando é ou não é. Então, quando se direciona, nessa organização a gente faz um mínimo que seja coerente daqui para cá. Essa é uma organização onde a gente faz o mínimo, porque ela funciona minimamente, mas a gente vai proporcionar uma experiência justa para o profissional que vem para cá e faz profissionalmente o papel profissional dele e vai embora. Essa coerência ela precisa existir. E acho que essas empresas falham menos do que aquelas que constroem sonhos. Perfeito. Utopias, quase, né? E que é lindo, é artístico. É onde eu me aproximo mais, né? É inspirador. O problema é que a entrega não rola, e né? que não tem a coerência na entrega. Então, não rola. para mim, a gente está rindo, mas assim, para mim, entre essas duas propostas de organização, que seja verdadeira, né? tá tudo bem se é aqui, a gente não vai conversar, não vou ter tempo, vou ter feedback com você, porque eu tô focado. Beleza. Agora, aqui, quando a gente se propõe a ter conversas corajosas, individualizadas, sobre desempenho, sobre sonhos, sobre desempenho, a hipocrisia não pode estar manifesta pela comodidade e não vulnerabilidade da liderança. Perfeito. O que eu quero dizer? Eu vou ter estereotipadamente mais tempo, mais conversas, mais dedicação da minha liderança com quem tem alto potencial do que com quem tem baixo desempenho. Eu vou investir mais tempo, mais
interações estratégicas com aqueles que eu acredito que vão entregar, com aqueles que não vão entregar. E só nisso você manifesta e perpetua a disfunção. Onde, como líder, o teu papel seria de se aproximar a quem está tendo dificuldade, a quem não se enquadra naquele modelo, e dedicar Aí mais começam os tempo. privilégios também, né? As diferenciações, né? Uhum. É isso. Os Assim, vieses. os vieses. Uau! A gente está falando muito sobre liderança também, e né, entramos na fala da liderança, e de certa maneira a gente trouxe o aspecto do líder tóxico, do líder que, ao invés de contribuir, né, muito pelo contrário, né, impacta negativamente. E ainda, infelizmente, é uma realidade dentro das organizações. Né? A gente fala sempre disso, a gente fala, investe no desenvolvimento de lideranças, programas de altíssimo nível, coloca os caras para ir para tudo quanto é canto, vai para fora, investe. E no dia a dia, a gente ainda vê algumas questões até comportamentais, né, que não contribuem para uma relação humanizada, para uma relação aberta, de se colocar também vulnerável. Como é que vocês olham do ponto de vista assim, o que fazer? Né? Qual é o caminho? Né? Se a gente pudesse pensar assim, como tratar essa questão? Porque eu acho que assim, tantas perdas que se tem com isso, né? É a perda do engajamento, é a perda do resultado, é o clima que cai, é a cultura que certamente é impactada com tudo isso. E às vezes aquela história que a gente fala, né? Uns pagam pelos outros, né? Você começa a viver infernos dentro das organizações por causa de 1, 2, 3 caras que estão ali, né? E ao invés de estar trazendo uma contribuição positiva, está puxando para baixo todo mundo, né? Mas o cara tem negócio, o cara tem resultado. Assim, como o RH, vou refazer minha pergunta, né? Como o RH deveria, de alguma maneira, atuar em relação a essa situação? Tem um caminho para isso? Tem um caminho para isso? Muitos. Tem. Vou dar um passinho atrás. Por favor. Então, assim, antes de falar do RH, a gente escolhe todo dia. E essas escolhas têm consequências. Então, quando você estava formulando, você falou, né, de ficar naquela algema, de ficar aprisionado e tal. Cara, se você convive numa 8, 10, 12, 13 horas de jornada por dia, num contexto que não te faz bem, tem caminho, sai. Sim. Sai. A gente tem uma capacidade muito limitada de mudar o outro. E uma capacidade mais limitada ainda de mudar o nosso líder. E a organização. Então, partamos desse princípio. Assim, a nossa capacidade de influenciar ela é limitada. E se isso é tóxico, você está me diminuindo como pessoa, assim, tem alguns caminhos. Um deles é sair. E em alguns momentos, claro que a gente precisa de salário, precisa sobreviver, pagar as contas. Mas esse é um caminho viável que algumas vezes a gente não considera porque está naquele princípio do nunca desistir. E fascista nesse conceito, né, que o Felipe traz. Assim, sair, tá ok de pedir demissão, tá ok de dizer não é para mim, tá ok de dizer não consegui, tá ok de dizer eu não tolero alguns comportamentos de liderança que eu experimento todos os dias. Então isso do ponto de vista do colaborador. Do ponto de vista de recursos humanos, é impedir que essas situações aconteçam. Certo? Então, o Manfred Kedevry, ele fala do psicopata de terno. Ele tem uma literatura enorme, maravilhosa. Para mim, é um dos maiores pensadores do mundo de liderança. É um psicanalista também. E ele traz muitas reflexões sobre como se manifestam
patologias de liderança. Uhum. Inclusive a própria armadilha da liderança. Então, tem um livro dele que tem a ver com o que a gente estava falando antes, que é Sex, Money, Happiness and Death. Então, sexo, dinheiro, felicidade e morte, como sendo os elementos centrais, os dilemas Uhum. das pessoas, né? E muitas dessas dinâmicas com relação a, não é sexo especificamente, mas a sexualidade, Uhum. a sedução, as relações de poder, Perfeito. assim como a produção financeira, a produção de dinheiro, assim como entender o que é felicidade, o que é sucesso, como a gente traduz isso. E a morte simbolicamente, como sendo o fim de uma relação profissional, acontece dentro do teatro organizacional. Exatamente. Então, eu acho que tem um papel do RH de entender pessoas, entender esse teatro, para que essas toxicidades entre a relação da liderança na manifestação dessas dinâmicas com os times sejam colocadas, de certa forma, de cabeça para baixo. Porque hoje a gente tem, em muitos lugares, os times servindo os líderes. E não os líderes servindo os Adorei times. você colocar isso dessa forma, né? O líder servidor que a gente fala o tempo líder todo, servidor, né? E é exatamente o inverso, O né? líder É psicopata o não líder consegue. manipulador, é o líder, né? É isso. É o giver e o oposto do giver, o Take? exato, né? É o oposto. Então, Suga, nessa... né? Para o seu prestígio, para o seu sucesso, para o seu resultado, para o Total. seu status. Eu fiz. Eu lido. Então, assim, eu acho que o papel do RH está em encontrar essas disfunções nas dinâmicas e o que a gente falou no comecinho da conversa, de coragem, de ter coragem de se posicionar. Isso. Para se posicionar tem que saber como, tem que entender os diálogos, tem que entender a cultura, tem que entender como chegar. Mas é isso que eu vejo. Queria fazer esse papel, esse pulinho atrás, para falar sobre o papel de cada uma das pessoas nessa coisa. Porque assim, cara, você escolhe todo dia ir lá. Assim, quando a gente está eu? Não. Mas quando as pessoas estão em casamentos tóxicos, casamentos relações, né? É lógico que tem uma dinâmica, uma psicodinâmica dificílima. Claro, de romper, né? Mas é preciso, porque você vai conseguir modificar essa consciência, né? As pessoas precisam ter, né? Total. De que em alguma pode até estar com dificuldade, mas de que aquilo não está trazendo mais benefício, está adoecendo, está, né? Às vezes tem que pedir ajuda mesmo, até para poder cair fora, né? Para poder que é também a função do RH e o que você disse, Gené, assim, às vezes, e talvez mais do que o RH tem a disposição de fazer, ter essas conversas importantes e dizer, aqui não é. Aqui não é. Toma teu caminho, né? Conversas corajosas. Toma seu caminho, né? É uma vida só, né? É uma vida só. Que a gente saiba. Mas é uma vida só. Então, para as pessoas chegarem, e a gente fala muito quando a gente... E é o ponto também aqui, né, de recursos humanos ou de modelos de gestão, de um ambiente corporativo, organizacional, onde as pessoas desenvolvem carreiras, né? São, cara, a gente está falando de um período de, sei lá, 30, 40 anos. Sim. Vai esticar isso agora nas próximas gerações. Claro. Ou não. Ou não. Mas vamos lá. Mas 30, 40 anos de carreira, a pessoa vai ter 30, 40 anos de carreira. De uma vida... 80. A gente está falando da metade de uma vida. É uma só. Uma só. Então, mas é a metade da tua vida. O que você vive ali é fundamental. Vamos, já caminhando para o fim, a gente está caminhando aqui para o fim, eu queria que a gente pudesse, de alguma maneira, contribuir para esse RH, né? A gente levantou aqui os dilemas, os desafios, falamos sobre essa questão, né, do papel. Se a gente for pensar assim, de que maneira a gente poderia contribuir trazendo algum tipo de, não diria dica, mas assim,
como RH, o que as pessoas precisam investir, né, para sentar mais completo nessa cadeira de RH, para preencher essa cadeira de uma maneira mais plena, mais corajosa, como a gente trouxe essa palavra da coragem. O que vocês fizeram na sua vida? Porque acho que você traz um exemplo de vida, né? Você traz um exemplo de vida, assim, como sentar nessa cadeira de uma maneira mais corajosa? O que eu preciso fazer comigo, profissional? Eu ia exatamente nessa direção, né? Acho que o investimento é em autoconhecimento. Primeiro, é primordial, né? Como já foi dito, conheça-te a ti mesmo. Eu estava conversando com a pessoa outro dia, eu estava falando assim, cara, demorei, né? Durante a faculdade, ficava ouvindo isso, conheça-te a ti mesmo. O que é isso? Como assim? E eu estava falando, a gente estava brincando aqui, falando da minha transformação, da minha jornada enquanto pessoa, as mudanças que foram acontecendo visuais para quem me vê. Quem me vê quando chegou, o Fábio me conheceu em outro momento, então passei por diversas transformações. Só que essas transformações visuais, elas refletem uma transformação interna, né? E que para mim foi fundamental, assim, voltar ao entendimento do que eu sou, do qual é o meu propósito, do qual é o meu porquê, pegando aí o Simon Sinek, né, o famoso círculo Golden dourado, lá, né? Dizer, cara, qual é o meu papel? Eu tenho um tempo limitado de vida, um tempo limitado profissional dentro de uma organização. O que eu quero deixar de legado? Qual é o meu legado? O que é que eu quero fazer? Qual movimento eu quero gerar? Qual transformação eu quero fazer? Porque se a gente parar para pensar, a gente vai entender, vai perceber que a gente não trabalha só pelo dinheiro, não. A gente precisa sobreviver. 90% da população brasileira ou mais, não tem um dado estatístico, acaba trabalhando para sobreviver. Mas dentro desse sobreviver tem um sonho, cara, de construção, ou para mim, ou para o meu filho. Tem algo a mais. Calma, não derruba o estúdio, gente. Como eu falei da sobrevivência, da subjetividade e tudo mais. Então, se eu pudesse falar uma coisa para o RH, assim, que poderia servir para diversas outras áreas, Sim. Inclusive acho que há um erro semântico ou um ajuste semântico que precisa ser feito quando a gente chama as pessoas de liderando, de líder. Porque quando a gente vai pegar os exemplos de líder, a gente vai olhar para Gandhi, o que é isso? Os grandes ali. Calma. Né? Líder que não está liderando o quê? Como, acho que essa é uma discussão outra importante também. Mas vamos dar alguns passos atrás e olhar para o nosso papel como RH dentro da organização, dentro de tudo isso que a gente discutiu aqui, e falar, pô, peraí, para além da prática, tá? Para além do que eu faço na prática, que é a introspecção organizacional, que eu chego ali todo dia, se eu sou uma pessoa de recrutamento, eu tenho que fazer o sourcing, eu tenho que ver, eu tenho que fazer o filtro, tenho que entregar a shortlist e acompanhar, beleza, essa é a sua prática técnica. Mas com relação à sua prática como um todo, com a sua entrega, o que é que você está fazendo? Então, acho que para que a gente entre em movimento enquanto RH, para assumir o nosso protagonismo, que nós temos um protagonismo, por vezes, retirado por um modelo, né? O modelo fala, não, o que é mais importante que o RH? Mais importante que o RH é a finança, mais importante que o RH é o marketing, mais importante que o RH... Não é. Não é. Porque se o RH não estiver trabalhando, não tem marketing, tem finanças, não tem nada acontecendo, não tem cultura acontecendo, é um caos. E hoje tem o mecanismo das redes, que as pessoas vão nas redes e dizem, essa empresa não é essa maravilha. As pessoas estão com voz. As pessoas estão com voz. E que bom, né? Para o bem e para o mal. Sim, mas que bom. Mas que bom. Né? Antes assim. Mas é isso, autoconhecimento. Vamos voltar à cátedra, né, o que eu estudei na faculdade, né, a prática, a psicologia organizacional. Eu estudava as organizações, a linguagem, as relações de poder, como elas se dão, como elas se constroem. E a gente, no dia a dia agitado, que quando você pergunta para pessoas, como é que você está? Na correria. É isso. Na correria. Né? Como se aquilo fosse sensacional. Fosse sensacional. Né? E isso impede que a gente pare e faça, inclusive, uma autocrítica. Que as organizações precisam fazer uma autoavaliação como um todo. Não, aliás, uma coisa que eu brinco, não tem nada de brincadeira nisso, que é super verdadeiro o que eu falo, assim, é a área que menos investe em si própria, né? Sim. Total. Então, assim, atividade de desenvolvimento para a área X, Y, é team building, Aí você fala assim, e o que vocês estão fazendo para você? Não, nós não precisamos. Ou então não temos tempo, ou então não temos grana, ou então não temos... Esse, gente, a retenção não é para o RH. Não é, vocês deveriam estar ali, né, fortalecidos, né? Não é pro RH. Fazendo uma musculação diária, né?
um alongamento para E poder essa falta expandir. diminui Não. nossa autoestima, essa falta de autopercepção. Pô, já entrei em momentos de reuniões com grupos de executivos e onde a pessoa de RH é sempre mas tá sempre na dúvida, pô, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que não estou dizendo que é simples, Não. eu estou dizendo que é importante. A gente chegar e gente, então, Fábio, o que tem você traz a minha aí? dica, eu acho que tem um primeiro aspecto. Quando a gente estava falando do não lugar, assim, ó, encontre o seu lugar. Perfeito. nossa, Né? muito bom. Muito. Que Discuta tem a ver sobre- com autoconhecimento. que tem a ver com- Mas discuta isso também, né? Encontra o seu lugar. Qual é o que se espera da figura, da área, das interações Perfeito. de pessoas. Assim. Então, qual é o lugar de RH na organização que você está? E qual é o seu lugar nessa dinâmica? Acho que essa é step one, o passo número 1. E que todos vão se beneficiar. Sim. E o segundo, por isso que eu estava rindo quando eu fui falar, mas o Manfred traz um elemento de desrespeito sadio. Adoro. É a empatia assertiva. Que eu acho que o RH deve ter um desrespeito sadio Boa. com o modelo atual de gestão. A gente fica muito no lugar do eu não posso machucar a liderança. Provocar as mudanças. Perfeito. Exatamente. Sabe? Falar as verdades. Ainda o Manfred, ele traz entre várias figuras, a figura do Jester, do Trickster. Como fala isso? Bobo da corte? Sim. E da utilização do humor e de outras ferramentas e Interessante. dinâmicas como elementos de mudança. Né? O RH ele tem que se apropriar dessas ferramentas para ocupar um espaço onde ele pode dizer verdades como é que fala isso? Desconfortáveis. Sim. Que outros, Não falaria. até por estar paralelo na dinâmica, não tem a coragem, ou não tem Como você fala, O a intenção de dizer. Não tem até o repertório, às vezes. Tem. Mas como assim, essa figura do Jester, a figura do Trickster, ela tá paralela, é o bobo da corte, ele tá aqui do lado, Ali. e ele é o cara que vai trazer pro líder essas realidades. Sim. Ainda que desconfortáveis. Sem quebrar o brinquedo. Você Sem lembra? quebrar o brinquedo. Eu falei isso, né? Ontem, eu falei. Não, isso Não, foi na sempre. L'Oréal. Anos E é atrás. sem quebrar o brinquedo. E é o não quebrar Adorei. o brinquedo, que tem uma habilidade para não Sim. quebrar o brinquedo, lógico, né? Mas é assim, de trazer o espelho. Perfeito. O Olha RH, que lindo. muitas vezes, pode ser essa pessoa que traz o espelho para a organização. A figura, a pessoa que traz o espelho. Para momentos de reflexão. Maravilhoso. Que tendem a ser menos frequentes nas organizações. E se a gente não ocupar o espaço, elas serão menos frequentes. Sim. E façam terapia, porque é importante. Sempre. Mas Permanentemente. Sim, né? E bota aí no seu plano de desenvolvimento terapia para todo mundo. Que é o processo até para encontrar o seu lugar. Que é para encontrar o seu lugar. E para manter um desrespeito sadio. Para manter, Amei. Eu também. Nossa, eu queria fazer o episódio 2, episódio 3, né? Vamos fazer? Vamos fazer? Eu vou ter que me despedir de vocês, né? A gente já, enfim, chegou ao fim. Quero agradecer muito a esse bom encontro, né? Como diz Spinoza, né? Eu até coloquei aqui a frase: o conhecimento é o mais potente dos afetos. Então eu saio daqui preenchida, né? De poder ouvi-los, de poder, enfim, a gente debater. Nossa, demais.
Enfim, quero rapidamente deixar vocês falarem aí palavras finais antes de eu me despedir, mas já com o meu agradecimento colocado, por favor, sinta-se à vontade para finalizar. Como eu disse no início, né? Muito feliz de estar aqui. Eu cheguei ao RH através de mestres, né? E a minha professora Simone Chaves, dentro da cadeira de psicologia, a gente experimenta várias coisas. E ela, com a paixão que ela tem por recursos humanos, com a paixão que ela tem por gente, pelas empresas, até hoje ela me manda texto, até hoje a gente discute a escola europeia, a escola americana. E eu amo isso. Porque cada vez mais eu gosto mais de pessoas, cada vez mais. E é no sentido mais puro, é no sentido da dor e da delícia. Porque às vezes a gente fala, gente, aqui gostamos de gente. Desde que, né? Desde que. Mas as dores e as delícias. E poder discutir isso a esse nível, onde a gente pode mergulhar e trazer coisas, por vezes, né, conversas corajosas, para mim foi muito bom estar aqui. Muito feliz em encontrar também o Fábio, que a gente não se encontrava há um tempo já. E poder dialogar com você, Deise, que sempre abre as portas, sempre dá a oportunidade de a gente conversar. Estou muito feliz e espero que a gente tenha contribuído com as pessoas para esse movimento que a gente precisa fazer. Exato. Então eu faço um convite de a gente pensar no movimento. É um movimento. Vai resolver tudo amanhã? Não vamos. Mas se movimentar vamos fazer a nossa parte, é importante, né? Para esse novo momento do RH. Pensar na... Eu digo que movimento é cura, né? Sim, de tudo. Movimento é cura. Vamos sair desse lugar e buscar nossos lugares, outros lugares, e ocupar esses lugares, dando o devido valor à nossa prática e àquilo que nós entregamos, porque sim, tem muito valor e a gente precisa tomar essa consciência. Eu só posso dizer uma coisa, eu quero estar junto. De vocês. Fábio, suas palavras. Minhas palavras. Bom, eu também estou muito feliz de ter vivido essa experiência aqui, de conversa, de reflexão, de afeto, livre, né? Graças. Para a gente refletir sobre organização, sobre RH, sobre liderança, sobre o mundo, sobre lugares, né? Sobre onde a gente está, com o genérico, o querido. E talvez, assim, quando a gente direciona um olhar, a gente ainda direciona um olhar limitado, a gente ainda direciona um olhar pautado por um modelo cartesiano de organizações. E o quanto a gente puder se inspirar em outros lugares. Em outros lugares. Assim, eu amei que você trouxe Spinoza. Nossa. Primeiro porque eu amo Spinoza, mas segundo, eu amei porque você trouxe Spinoza. E o quanto a gente puder se inspirar em outros outras lugares, referências, na né? arte, Exatamente. assim, em outros lugares. Sei lá, no esporte, em outros lugares, em outras ciências, em outros saberes. Olhar para fora. Se a gente quer mudar, tem que olhar para fora. E trazer essas aprendizagens para dentro das organizações, mais a gente vai pluralizar esse ambiente, mais a gente vai cultivar liberdade, sonhos para esses ambientes. Então, e tem uma coisa e é um papel importante de RH, de entender como se manifesta talento, né? E a gente estava conversando sobre isso ontem também, assim, a maneira como a gente enxerga talento é muito limitada. É verdade. Tem um viés, né? A gente vai para aquele modelo cartesiano, aquele lugar ali. Experiência internacional, inglês, né? A faculdade de primeira... Não importa, não é isso. Não é a faculdade de primeira linha que você não estudou, não é a experiência internacional que não teve. Né? Não é o inglês que não... É quem é. Quem é essa pessoa, né? Qual é a história de vida? O que aprendeu sobre isso? Universidade da o que fez e o que ainda vai fazer. Tá afim de fazer, né? De ser. A querência. A querência. Na Fundação do Abrace a querência. Se quer, vamos. E é sobre amor. A gente falou disso ontem. É sobre amor. E olha, veio pra cá o afeto, hein?
É sobre amor. Olha, eu só Talvez. consigo fechar também, né? Não vou dar dica nenhuma. Eu vou adaptar a fala do. Até eu roubei do Emílio Terron, querido, né? Que também é filósofo. E ele fala, né? Na fala de Spinoza, ele fala assim: o que nos cabe ao longo da nossa vida, e aqui eu vou me colocar como RH, né? É aumentar nossa potência de afetar e ser afetado, de sentir e de produzir afetos. Muito bom. Muito obrigada E... por estar aqui com vocês. Foi lindo demais.